Ok, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje já estamos aqui com 28 pessoas online, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes também está muito bonito os rostos aqui, muito boa noite a todos os presentes também. Hoje, dia 16 de abril de 2025, iniciamos mais um Evangelho Terapia. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E nesse primeiro momento, como a gente sempre faz, convido a todos para que a gente possa melhorar nossas vibrações, levar nossas energias, os nossos pensamentos até o alto, deixando todos os problemas de lado, mergulhando para dentro de si. Podemos sim fazer aquele processo, aquele exercício de respiração também no início, para que a gente se conecte, que a gente pense em Deus, e que a gente se permita, nesse momento, estar realmente presentes aqui no momento, aproveitando esses momentos que teremos agora, esses próximos 50 minutos aproximadamente, em que nós estaremos aqui trazendo algumas reflexões para que possam auxiliar a nossa existência, a nossa vida, a nossa conexão com o alto, com os nossos irmãos de caminhada e também conosco mesmo. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos continuar aqui, a gente chama de Evangelho Terapia, o nosso estudo, né? Que a gente vem fazendo do Evangelho, vamos dizer assim, de forma sistemática. Quando é comigo, né? A gente está seguindo realmente a sequência do Evangelho. E nós já estamos no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A leitura já é a quinta leitura, ela tem um título bem grande, né? Então, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí nós vamos hoje fazer reflexões, eu diria, mais profundas, porque nós vamos trazer um pouco também de Joana de Ângeles para as nossas reflexões. Vamos fazer a leitura do texto evangélico e fazendo alguns apontamentos. Depois nós vamos trazer, mais ou menos assim, para uma direção que esse texto vai conduzir a gente. Vocês vão perceber durante o processo. Então, vamos ao texto. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Essa leitura está em São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E é interessante aqui dentro desse contexto todo, porque nós estamos em um capítulo que fala sobre o Sermão do Monte. A gente está dentro do capítulo que fala bem-aventurados os misericordiosos, né? E aí, quando a gente fala do Sermão do Monte, a gente remonta a história também, porque foi dito em determinado momento que se todas as escrituras se perdessem e se ficasse preservado o Sermão do Monte, estava tudo certo. A gente tinha os textos, tudo que era suficiente para a gente se desenvolver aqui. E aí nós entendemos também que fora da caridade é que não há salvação. E como é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. E hoje está tão inserido dentro dessa proposta, né, principalmente quando você fala não julgueis, a fim de que não sejais julgados, está mostrando para a gente exatamente essa questão da indulgência, né, que fala sobre a questão de você ser misericordioso. Então, quando nós julgamos alguém, tem uma fala que é bastante interessante. A gente acaba revelando mais sobre nós do que sobre o outro, quando a gente aponta o dedo. Qual é a medida que normalmente nós temos usado nesse processo? Se nós somos, de certa forma, rigorosos, nós vamos atrair, segundo essa própria leitura nos diz, o mesmo rigor para conosco, da mesma forma que nós julgamos. Então, se a gente imaginar o que incomoda para a gente no outro, o que está me incomodando? Muitas vezes nós criticamos os outros, né, os defeitos que nós carregamos em nós. É o chamado mecanismo de projeção. A gente projeta no outro aquilo que a gente precisa trabalhar ainda na gente, que precisa ser reconhecido. Então é importante que a gente lembre disso durante esse processo. Seguindo a leitura.
Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Então é interessante que os fariseus e os escribas, já nesse processo aqui, depois que Jesus já estava ali muito popularizado no meio do povo, estava incomodando realmente muito, né, esses doutores da lei. Então, na verdade, eles estavam aqui, eles não estavam interessados na questão da justiça moral. Aqui eles estavam armando, de certa forma, uma cilada política e religiosa para Jesus. Mas como eles esperavam aqui que ele caísse nessa cilada? Qual era a intenção deles por trás disso? Então, eles trouxeram a mulher não para julgar ela do adultério, mas para forçar Jesus a que ele tivesse uma resposta que o incriminasse. Eles queriam que Jesus falasse com a sua própria boca. Então, se Jesus dissesse, não vamos apedrejá-la, né? O que aconteceria? Ele estaria desrespeitando as leis de Moisés. Já teria problema, né? Que está lá no Levítico, aquela passagem que fala que ordenava a morte das adúlteras. Era lei. E, ao mesmo tempo, poderiam acusá-lo de blasfêmia, né? E aí ele está limitando a questão da tradição da lei judaica. E se Jesus dissesse assim, apedreja, pode apedrejar. A pedra nela, está tudo certo. Né? Para poder, vamos dizer assim, ficar de bem com alguns, né? Aí estaria contra o seu próprio legado, onde ele estava ensinando sobre o amor e o perdão para todo mundo, né? E aí ele ia perder, de certa forma, a credibilidade, que ele estava até então com o pessoal ali, né? Então, é interessante essa, como a gente costuma dizer no popular, essa sinuca de bico que eles colocaram Jesus nessa situação, né? E aí você vê, Jesus estava diante de uma armadilha perfeita. Será que era dessa forma? O que aconteceu então? Jesus, abaixando-se, escrevia com um dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se um após o outro. Os velhos primeiros saindo, e assim Jesus permaneceu somente com a mulher que estava no meio da praça. Quer dizer, foi todo mundo embora. E nós temos aqui uma imagem retirada. E o que aconteceu então? Jesus não caiu na armadilha, né? Porque, de certa forma, ele expôs a hipocrisia. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele sabia que todo mundo tinha alguma coisa que podia ser julgado. Então, eles estavam apontando, estavam tirando pedras, né? Então, eles queriam condenar a mulher publicamente, mas Jesus mostrou que todos ali eram pecadores, né? Então, ele acabou respeitando a lei romana e divina, porque ele não ordenou em nenhum momento o apedrejamento, evitando o conflito, né, que ele teria, e também não ignorou o pecado dela. Ele simplesmente transformou a condenação numa chance de redenção, como a gente vai ver em seguida. Então, o que a gente pode trazer já desse pequeno texto de reflexão para a gente até nesse momento? Até que ponto a gente tem oferecido a chance de redenção para as outras pessoas que a gente tem apontado o dedo? Com os nossos questionamentos, com os nossos julgamentos, né? E como é que a gente consegue chegar até esse ponto de não julgar, de ser indulgentes, se não começando com a gente mesmo? É aqui que a gente vai abrir mais à frente um pouco um direcionamento, para a gente trabalhar muito essa questão hoje da autoindulgência, do auto-amor, do auto-perdão. Porque é dessa forma, é a solução que a gente vai encontrar para parar de atirar pedra nos outros. É através desse processo.
Então, à medida que Moisés previa uma pena, no caso aqui, capital, né, que iria levá-la à morte, ou ela ou outras, porque ali estava na lei, Jesus traz essa perspectiva, né, superior de a questão de você perdoar, dentro de uma perspectiva de transformação. Eu já vou trazer um pouco aqui sobre essa questão do auto-perdão. A lei de causa e efeito não é punição, mas aprendizado. A forma como muitos pensam, essa coisa do peso, do pecado, do erro, né? Então é transformado, eu gosto de utilizar a palavra responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então toda ação gera uma consequência, mas Deus não castiga, Deus educa, oferece a oportunidade de aprendizagem. Então, se já nos arrependemos e buscamos reparar o erro, persistir na culpa é desconfiar da misericórdia divina. E a gente vai entrar muito, vai aprofundar muito essa questão aqui. Não vou nem tratar disso aqui agora, só umas pinceladas. E esse processo de misericórdia divina, ela vem através da reencarnação, que vai oferecendo para a gente quantas oportunidades forem necessárias. Né? Se nós falhamos no passado, nesta ou em outras vidas, temos chances de recomeçar. A culpa crônica pode ser um resquício de provas passadas, mas não deve nos impedir de seguir em frente. Não deve ser a âncora, não deve ser a coisa que nos prende. A gente precisa se libertar dessas culpas, desses processos para poder seguir. Então, o perdão a si mesmo é um ato de humildade também. Reconhecer o erro sem se definir por ele é essencial. E como é que a gente acaba se definindo muitas vezes por algum tipo de erro que nos prende? Quantas pessoas às vezes dizem assim, eu sou um irresponsável, né? Eu sou um inútil, eu não valho nada, como o pessoal costuma dizer aqui, né? Tem até aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Então, só que às vezes a pessoa traz para a gente, então eu me sinto incapaz. E aí a gente viu anteriormente também a questão quando a gente identifica também esse processo, porque eu só consigo trabalhar uma coisa se eu identificar. Aí se eu percebo que eu tenho esse tipo de comportamento de auto-julgamento, de autopunição, aí é onde eu começo essa perspectiva de você enxergar um trabalho em cima disso para melhorar e para se libertar, que é o que nós vamos tratar posteriormente. Não há erro tão grande que o amor não possa redimir, nem culpa tão pesada que o arrependimento não possa aliviar. E a gente viu anteriormente que o arrependimento ele vem com a proposta de reparação, do trabalho, de você repor de alguma forma aquilo que você se equivocou. O que mais nós vamos ter aqui? A questão do auto-perdão. E aí vem, né? A questão do eu não mereço, o que eu fiz não tem perdão. Quantas pessoas a gente às vezes diz essas coisas? A gente acha que não merece as coisas até, quando elas acontecem. Né? Tem pessoas que não acabam não aceitando nem quando coisas boas acontecem com a gente. Acontece uma coisa boa, acho que não merecia isso, não. Se está acontecendo, aceite, é para você. Seja bom ou ruim. Né? Eu não esqueço nenhuma ofensa. Não aceito erros, nem mesmo os meus. Por que não aceita dos outros? Porque ela não aceita nem os próprios erros. Como é que ela vai aceitar os dos outros? Aquela questão de você ser perfeccionista demais com as coisas. Então, todos nós somos suscetíveis ao erro, nós erramos, né? E aí tem essa questão do auto-julgamento. O que mais? Será que Deus irá me perdoar? Eu já ouvi esses questionamentos. Sou um pecador sem salvação. As pessoas carregam tanta culpa, né, que acabam. Você encontra pessoas na rua como se estivesse com pesos nas costas. No olhar, às vezes, você percebe uma tristeza tão grande e a pessoa vive uma vida aparentemente muito focada na religião. Na religião. Não na religiosidade, na espiritualidade. Na religião, aquela que traz o peso, muitas vezes, através da culpa, do pecado. Né? Então, quando a gente começa, Deus não condena a gente para começar,
Somos nós que nos condenamos. É a nossa consciência, é lá onde está escrita as leis de Deus, na verdade. Então, a misericórdia divina, ela sempre vai oferecer chances de reparação, sempre. E a reencarnação, como a gente viu anteriormente, ela existe exatamente para que a gente possa corrigir esses equívocos, né? Ninguém está preso ao passado quando a gente se reforma no presente. Eu falei, inclusive, até na prece, quando a gente aproveita o presente, que o nome já está dizendo, né? Então, o arrependimento, quando ele é de forma sincera, né, e a ação reparadora, são os primeiros passos para a redenção, para a gente se redimir, vamos dizer assim. Voltando para a gente finalizar esse texto do Evangelho, diz o seguinte: então Jesus, levantando-se, disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não os condenarei. Ide, e de futuro não pequeis mais. Ele não está pedindo nem para ela não pecar mais agora. Ele falou assim: de futuro não peques mais. Vá trabalhando esse processo em você para que isso não aconteça mais. Então, é uma proposta inteiramente trazendo para a gente essa perspectiva de que Deus é amor. Aquele Deus punitivo ficou para trás, né, com essa mensagem do Cristo. E aqui a gente vê a imagem já dele sozinho, com ela. Então, Jesus, de certa forma aqui, ele não vai negar que ela errou. Ela não nega o pecado, o erro cometido, né? Mas transforma essa condenação numa oportunidade. Eu também não te condeno. Então, Deus conhece as nossas quedas, de todos nós, mas Ele oferece misericórdia e oportunidade. Aqui está a sua seara. Quando Jesus chegou e disse assim: segue-me. Quem eram seus apóstolos, seus discípulos? Eram pessoas perfeitas? Não. Estava chamando para poder segui-los. E aquele chamado se estende a todos nós. Para que todos nós, em todos os momentos, que a gente seja, que a gente possa ser, sim, esses discípulos a segui-los, né? Então, quando ele fala, vai, não peques mais, a verdadeira justiça não é de punição, né? Mas ajudar a recomeçar. E tem uma frase sempre que vem para mim, que a gente não pode, aquela do Chico Xavier é extraordinária, ela está sempre servindo. A gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Essa proposta foi praticamente o que Jesus disse para ela: já pecou, já errou, beleza, mas daqui para frente vamos procurar não fazer mais, né? Mais ou menos assim. Então, Cristo perdoa, mas ele exige para a gente um esforço. Não é à toa também de graça, não é tão simples assim. Não é você colocar a Bíblia debaixo do braço, ajoelhar, vir para o centro espírita, trabalhar, fazer palestra, ser médium, trabalhar, se dedicar, sem que você procure trabalhar esse processo do interior, né? Então, a proposta é que a gente melhore e que a questão de levantar o caído, costumo usar até essa referência da questão da bicicleta, né? Que a pessoa cai e o que o centro espírita faz, que a gente faz aqui, é ajudar você a se equilibrar de novo. Coloca a bicicleta em pé, tira ali as feridas, limpa os machucados, e você sai na bicicleta e empurra. Você que tem que manter o equilíbrio. A proposta normalmente é essa. Então, se a gente trazer assim uma visão para os dias atuais sobre essa questão do julgamento hoje, em dias que a gente vive de redes sociais, né? É tão interessante, hoje tem uma história de um cancelamento, né? Você cancela as pessoas, julga as pessoas. Então, é exatamente o oposto do que Jesus dizia, né? É interessante demais. A gente hoje, eu diria que a gente julga muito rápido e perdoa muito devagar. O processo do perdão, ele é mais lento. O julgamento é muito fácil, mas aí tem a questão de olhar para si mesmo. Porque o perdão que liberta, né, no caso da mulher, ela não foi definida, como eu falei anteriormente, pelo erro. Ela não foi definida por Cristo como adúltera. Não, em nenhum momento. Quando a gente vê o tratamento do Cristo, ela só falou assim: não, ninguém te condenou, também não vou te condenar. Vai, não peques mais. É basicamente isso. Então vamos seguir para a gente finalizar essa questão do texto evangélico.
Aquele que estivesse sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar a outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal, que aqui está tudo certo, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Essa frase aqui já daria para a gente tirar uma palestra só desse trecho aqui. Porque a gente está muito apegado, muitas vezes, à letra. Aquilo que está escrito, não porque está escrito assim, porque não sei o que, a gente esquece de perceber a questão da essência da mensagem do Cristo. Ela é toda espiritual, toda. O Espírito vivifica. E tanto se utiliza hoje para questões materiais, né? E essa coisa de você pegar a palavra para poder julgar os outros. A gente pega os ensinamentos do Cristo para apontar os erros das pessoas, sendo que ele mesmo não o fez. Né? Então, olhar para essa questão do Espírito. Olhando essa imagem ainda aqui dessa mulher, eu gostaria que a gente fizesse uma rápida dinâmica aqui, tá? Não vai ter muito tempo não, senão a gente vai levar muito tempo da palestra. Que a gente possa, nesse momento, fechar os olhos, todos nós, fechar os olhos, e vamos mentalizar agora, vamos nos perguntar, alguém que eu precise perdoar hoje? Alguém que eu julguei injustamente? Essa pessoa vai aparecer na sua mente? E aí agora a gente vai mentalizar perdão aos outros como a si mesmo. Pronto, basicamente é isso. Mentalizou. Tentar internalizar esse tipo de sentimento, que a gente se projeta para essa pessoa também, e ela vai, de certa forma, sentir esse desejo, né, da questão do perdão, para que ele aconteça. Então, aqui, nesse ponto, que eu vou abrir para a gente fazer essas reflexões mais profundas com relação à autocondenação, ao autojulgamento, que é nesse trabalho que a gente vai conseguir se libertar desses processos. E aqui eu fiquei procurando, pesquisando, tem gente que está de prova aqui, procurando um caminho para poder trazer as reflexões sobre esse texto de hoje, evangélico. E ele aparece, sempre aparece, né? Às vezes aos 45 do segundo tempo, você fica procurando o que vai direcionar você no caminho das reflexões que a gente vai trazer, e busca num livro, num outro, numa pesquisa em outro local. E aí foi encontrado, já tinha desistido até dos livros da Joana de Ângeles, aí retornei e encontrei lá no livro 14, da série psicológica dela, 16 livros, que é o livro chamado Encontro com a Paz e com a Saúde, né? E lá tem o terceiro capítulo que fala sobre o autodesamor. E ele está dividido em três partes: a autocondenação, depois vem a autopiedade, depois a autoconsciência. Eu trouxe aqui alguns trechos para a gente ver sobre essa questão da autocondenação. E começa dizendo o seguinte: uma das formas habituais de exteriorização do conflito resultante ao autodesamor é a necessidade flageladora da autocondenação. Baixou o cebolinho aqui. Da autocondenação. Então, o que começa por onde, na verdade, aqui? Quando a gente vê esse texto, o que é que esse autodesamor é o quê? A baixa estima. A gente não tem o amor próprio, como diz
Ele está muito baixo. Então, Joana chamou aqui de desamor. Então, em face do desprezo que o paciente, né? Afinal de contas, todos nós somos pacientes, né? Somos enfermos da alma. Quando nós chegamos aqui na casa, todo mundo aqui tem lá a sua ficha do paciente, né? Que a gente preenche para os atendimentos. E aí, diante disso, se permite, diante das possibilidades de ação, que se lhe encontram ao alcance, tornar-se um crítico perverso de si mesmo, trabalhando as emoções com alta dose de pessimismo, de desconsideração. Pessoal, mas eu não faço isso. Isso acontece muitas vezes, ou quase sempre, de forma inconsciente. Porque eu não percebo. Eu jamais eu tenho esse tipo de sentimento, né, de baixa estima, de me sentir menor. Vamos dar uma olhada aqui. Os valores que aprecia nos outros atuam-lhe como um tormento que o leva à inveja e a atitudes de franca agressividade em relação às demais pessoas, apresentando-se amargo, insatisfeito em relação à existência, não se permitir identificar os recursos de que pode dispor, a fim de superar as crises internas de autopunição e de autorrejeição. A questão da comparação que sempre aparece. Quem hoje não faz isso aqui? Todo mundo está entendendo, né? Redes sociais, Instagram, seja o que for, você está lá olhando. A maioria das pessoas estão postando coisas bonitinhas, alegres e tudo. Será que não desperta na gente em algum momento? O cara está com um casão, mostrando um carrão, está na praia, está de férias, você está ali trabalhando, dando só uma olhadinha, trabalhando. Está lá na praia, né? Isso é inconsciente, às vezes, vem do automático. Queria tanto estar lá, né? Mas também, aí você já começa a arrumar a desculpa colocando algum, né, no outro. Então, quando muitas vezes nós admiramos até as qualidades das outras pessoas, e aí a gente não reconhece na gente, a gente se sente inferior. Pô, esse cara, né, o bambambam, ele é o melhor, ele é isso, ele é aquilo, e às vezes você não se percebe. Então, aí surge, de certa forma, ou inveja ou frustração, de forma que às vezes a gente não percebe. Então, a gente vai se tornando, de certa forma, essa pessoa amarga, aquela questão de projeção, projetando nos outros, né? O que mais nós temos aqui que a Joana traz para a gente? Autocondenação. Adotada essa consciência de desvalor que se atribui da incapacidade de lutar e superar os naturais impedimentos que dizem respeito ao seu processo de enriquecimento interior, refugia-se na solidão, mesmo que se encontre no meio social, familiar, na multidão. Joana está dizendo que a pessoa acaba se isolando de certa forma. E se a gente for trazer isso aqui para dentro, tudo que a gente já estudou sobre a questão das obsessões, quando tem a obsessão simples, a fascinação, a subjugação, ele está inserido na fascinação. Quando a pessoa acha que não precisa de ajuda, quando a pessoa se afasta, de certa forma, das pessoas que podem lhe ajudar, ou dizer alguma coisa que pode vir a tirar você daquela situação, você vai aceitando, se isolando e acaba ficando sozinho, muito mais fácil, né, dos predadores, vamos dizer assim, espirituais nos atacarem. Dessa forma, muitas vezes que acontece, a pessoa se sente incapaz, inferior, indigna, de muitas coisas, distorcendo muitas vezes a sua própria imagem, né? Achando que os outros, eu estou saindo aqui, as pessoas já estão me olhando, me olham já estão me vendo de forma inferior, né? Porque eu estou achando que elas estão me vendo desse jeito, e às vezes nem é. Então, mesmo que os outros, às vezes, nos valorizem, a pessoa vai e rejeita ainda o elogio que as outras pessoas fazem com a gente. Tem determinado ponto que acontece isso, né? Muitas vezes a pessoa convencida da sua, né, incompetência, vamos dizer assim. E aí essa questão dessa fuga, não, de certa forma, não se trata de estar até fisicamente sozinho. Eu lembro que uma vez até escrevi um trecho que falava assim, eu fui para um Réveillon em Copacabana, e eu desencontrei os amigos e passei a noite toda andando em Copacabana sem ninguém, assim, sem nenhum amigo, né?
E eu coloquei assim, o momento de solidão é estar no meio da multidão e não ter um amigo. Estava sozinho, estava com talvez a pessoa que tivesse mais pessoas ao redor e estava me sentindo só. Muitas vezes a gente se sente assim no dia a dia, mesmo você estando com pessoas, como a Joana trouxe aqui para a gente, né? O que mais a gente vai ter aqui? Esse refúgio oferece-lhe oportunidade mais vasta para a depreciação de si mesmo, a morbosa acomodação ao estado em que se encontra, quando deveria empenhar-se para superar os limites, investindo as energias em esforço e sacrifício, de forma que pudesse experimentar a real alegria da luta, que não vem de graça, né? Tem que ter. Então, a gente pode se perguntar como sair dessa situação, desse estado, né? A gente pode fazer algumas perguntas, são questionamentos que muitas vezes a gente deixa de fazer. Será que eu estou usando esse processo de autopunição, de autodepreciação, vamos dizer assim, como alguma desculpa, né, para não agir, para não fazer alguma coisa? O que que eu ganho permanecendo dessa forma? Está sendo vantajoso para mim eu ficar dessa situação? Então, essa questão da gente ter essa atenção, essa perspectiva e trocar a piedade, que muitas vezes a gente vai buscar dos outros, ou da gente mesmo, né, com essa questão do coitadinho, num processo de coragem. É preciso coragem para poder você mudar. Então, ao invés de você dizer assim, eu não consigo, eu não posso, não vai dar, né? Você pode dizer pelo menos assim, eu vou tentar, mesmo que aos poucos. Isso é só para começar, tá? Mas o ideal é você falar, eu vou conseguir, eu consigo, eu posso. São frases afirmativas que ajudam a gente a avançar. Então, essa ação, ela gera confiança. E a confiança, ela quebra esse ciclo de autocondenação, vamos dizer assim. Então, é preciso, sim, a gente aceitar esse certo desconforto para poder a gente avançar, para poder a gente crescer. Então, a verdadeira mudança, ela vai exigir esforço, ela vai exigir sacrifício, mas também ela vai trazer uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. Né? Então, o prazer da vitória, ele só existe porque houve luta, houve muito trabalho. As coisas que são fáceis demais, hoje a gente vê tudo muito fácil. Né? Assim, comparando com as gerações anteriores, hoje está tudo na palma da mão. A gente pede tudo. Né? Eu estava me lembrando, inclusive ontem, falando com meus filhos sobre uma questão de música. Poxa, para poder pegar a música que eu gostava, eu tinha que ficar ouvindo rádio, fazer um pedido, ficar com a fita esperando o cara para não poder gravar aquela música, para não poder ouvir na hora que eu quisesse. E às vezes o cara falava por cima ainda, poxa vida, ter que gravar de novo, que eu queria só a música sem a fala do radialista. E agora não, você pega aqui com a música que eu imaginava, está aqui na minha mão. Os discos, o último que eu comprei, por exemplo, foi R$ 42, eu lembro. R$ 42 um álbum duplo, do Djavan. Né? Para você ver. Aí você tinha todas as. Aí você tinha que aproveitar, né? Todas as faixas, você conhecia tudo, ia ver a letra. Hoje em dia você pega, bota de Djavan, tem tudo. Você nem. Não dá valor. A gente não valoriza. Não precisa se levantar mais, precisa com controle, pede, o cara entrega na porta. Se bobear, a gente está querendo até que bote a comida na boca da gente hoje. Das facilidades que estão muito grandes. Só que para o nosso crescimento espiritual, não é fácil. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém vai fazer pela gente. É a gente que tem que ter o esforço para fazer. Né? Então, a gente tem que buscar inspiração nas pessoas, não comparação. Se uma pessoa for melhor, que a gente se inspire nela. Como eu falei anteriormente, outro dia, o cara que está trabalhando na área da comunicação, no jornalismo, às vezes o cara se espelha, vai ver a biografia do William Bonner. Tem escrito aí, poxa, o cara fez. Né? O apresentador Silvio Santos, né? Pessoas que têm lá suas biografias escritas, e a gente vai. Aí você vai ter inveja do cara? Não, às vezes ele serve como espelho, como uma força de motivação para você se desenvolver e buscar aquilo que você está buscando. Então, é dessa forma, perguntar o que eu posso aprender com elas.
é diferente, já muda a perspectiva. Toda ascensão exige contributo pessoal do candidato através do empenho que se deve impor de forma que não recue ante os insucessos que fazem parte do processo das conquistas aneladas. Todos os processos que a gente objetivar como algo que a gente busca, né, alcançar na vida da gente, seja em qualquer área que for, vão ter dificuldades, né, para a gente não esmorecer nesse processo, nesse caminho, né, que muitas vezes a gente quer desistir. Quer desistir de processo, tem pessoas que estão querendo desistir da vida, inclusive, né? Imagine de projetos menores. Então, como é que a gente pode aplicar isso na prática para a gente melhorar? Estabelecer metas claras. Sim, todo mundo que trabalha com empresa, já participou dessas reuniões e tudo, sabe? Estabelecer metas. Para a vida espiritual também. O que tem que ser só na material? Então, na espiritual, na emocional, profissional, trabalhar com elas. Metas de curto, médio e longo prazo. E não ter medo de errar. Quantas vezes você já errou? Isso é sinal de fracasso? Não. É sinal de aprendizado. Uma hora vai dar certo, você não pode desistir. Né? Então, é aquela coisa, ninguém evolui na zona de conforto. Não dá para crescer dessa forma. Qualquer área que for. Então, a verdadeira ascensão começa exatamente onde o comodismo termina. É aquela coisa, aí quando você não se mexe, vem o quê? A dor. Para te impulsionar, para mexer contigo, para fazer com que você saia do local, da zona de conforto. Quem teme a marcha, de forma alguma consegue alcançar os patamares superiores e se receia às alturas libertadoras. Detém-se nas baixadas da lamentação doentia pelo infeliz prazer da autopunição. Eu estava falando isso aqui, lembrando assim, depois vai estar gravada essa palestra, eu vou ter que assistir ela de novo, porque eu estou precisando dela também. Muito, né? A gente preparando, isso aqui é para a vida da gente, todos os aspectos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que deseja evoluir, falei agora em todas as áreas, vamos trazer aqui para a questão espiritual, mas também ela não medita, ela não estuda, não se reforma interiormente, ela vai ficar presa no mesmo lugar. Ela quer, eu quero evoluir espiritualmente, mas não estou fazendo nada. Não vai. Não vai para lugar nenhum, né? Então, alguém que sonha, por exemplo, com uma vida melhor, mas não age por medo de fracassar ou por algum processo desses, não vai alcançar patamares superiores, vai continuar exatamente onde está. Seja na espiritualidade, no autoconhecimento, na vida material, né? E aí, muitas vezes, quem não avança se afunda no vitimismo. Reclamar, aí começa a apontar, julgar os outros, que a culpa é do fulano, a culpa é de alguém dos meus familiares, a culpa é do governo, a culpa é de Deus, menos a responsabilidade é minha. Aí, porque eu não tenho coragem de fazer nada, então, né? Ah, eu não nasci para ser feliz mesmo. A gente fala assim, nada dá certo para mim. Outra pessoa até utilizou outra frase que eu disse outro dia, né? Diz que a felicidade não é desse mundo mesmo. Né? Eu falei, poxa, está usando a frase contra. Jesus disse que a felicidade plena, né, não é desse mundo, mas a gente pode ser feliz aqui, né, de acordo com o nosso alcance, né, aquela história do céu e do inferno. São estados de espírito. A gente pode estar bem, né, diante de várias situações. Lembrei agora até rir. Então, como sair desse estado? Reconheça o medo. Eu estou com medo de quê? Do fracasso, da liberdade, da responsabilidade. Aqui é um processo que daria para aprofundar bastante também, mas a gente tem os medos. Troca a lamentação pela ação. Pequenos passos diários quebram-se de estagnação. Um passo de cada dia. Não é obrigado você querer alcançar. Às vezes a gente é muito imediatista, né? Que as coisas acontecem logo. Precisa devagar. E sempre, né? Como dizem. Aceite que dói menos, mas vale a pena. Como uma águia que precisa voar mais alto, mesmo com medo do abismo. Então, para alcançar voos mais altos, sempre vem a música quando fala aceite, né? Aceita a tua vida buscando melhorá-la.
Pare de romantizar o sofrimento. Sofrer não é virtude. Transformar-se é. A história do coitadinho, né? Você está sempre ali reclamando, né? Esperando a ajuda dos outros ao redor, que te escutem. A gente está aqui para ouvir, mas às vezes quando você perceber também que a pessoa é tóxica, aí você já tem que cortar, já tem que dar uma mudada. Às vezes a pessoa está precisando desabafar com você. Não é assim? Acontece? A pessoa se aproxima, quer contar, e tem gente que parece que já está aqui, a gente tem cara de ouvido. A pessoa já chega desabafando e falando e tal, e você escuta. Mas aí uma, duas, três, a pessoa só fala isso. Aí, peraí. Você está precisando de ajuda, fazendo tratamento, né? E aí já é demais. O que mais? Ninguém alcança gratuitamente o progresso nem o sucesso, especialmente quando a sua atitude perante a vida faz ser assinalada pela morbidez da preguiça mental disfarçada de impossibilidade. Eu não posso, aquela história que eu falei agora há pouco. Então, tudo tem um preço, na verdade. Seja na vida material, emocional, espiritual, como eu falei anteriormente, não há atalhos, né? Precisa que você se esforce. Então, como é que acontece? Por exemplo, alguém que deseja a paz, vamos dizer assim, a paz interior, quero ficar bem, mas você não medita, não trabalha os seus vícios emocionais, essas dificuldades que você tem, só espera que as coisas aconteçam sozinha, como no passe de mágica, automaticamente a paz vai chegar para a minha vida. E não vai, né? Se você não buscá-la, né? Quem busca, por exemplo, a prosperidade, e aí também não estuda, não trabalha, não se dedica, está esperando a sorte, não vai acontecer também. Basicamente é isso. Então, como vencer essa armadilha? Assuma a responsabilidade. Pegue as rédeas da sua vida. Se não eu, quem? O outro vai fazer por mim? Se não agora, quando? Então, o momento é agora. Quem tem que fazer sou eu. Substituo não posso por como eu posso fazer. Mude o foco do problema para a solução. Isso aqui é uma frase que eu venho usando ela constantemente agora. Como, às vezes, a gente busca ver só o problema. Onde é que está a solução para me sair daqui? Se você caiu de alguma forma... Vamos lá, eu me lembrei agora de uma onda que me pegou uma vez, né, que você fica sem saber onde é que é o chão. Né, te joga para tudo quanto é lado, toma um caldo, né? Um caixote lá no Rio de Janeiro, uma onda bem grande. Você procura o quê? Você está procurando sair dela. Procurando saber onde é que está o chão, se posicionar para sair do problema. Você não vai ficar ali esperando que... Então, é basicamente assim. Como é que eu posso sair daqui? Automaticamente, a sua mente vai tentar para você que busca esse caminho de saída. Só que como a gente está nessa armadilha da autocomiseração, você não está procurando a saída, você está deixando ficar ali e vai morrer afogado. Comece pequeno, mas comece. O importante é dar o primeiro passo, na direção que for, dessas áreas que eu falei. Um passo por dia já é progresso. Para ler um livro, 5, 10 páginas por dia, é progresso. Chega no final do ano, você leu aí a obra de André Luiz todinha. Corte as desculpas, pergunte-se: estou me enganando para justificar minha inação? Até quando a gente vai ficar utilizando desculpas para não dar um passo à frente? Não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não tenho isso, não porque eu não tenho aquilo, porque não dá, eu não posso, não consigo. O que você tem? Trabalhar com o que tem, com as ferramentas que a gente tem agora. E se eu não tenho, eu vou buscar fazer. Por onde? Essa lamentável conduta está fincada em raízes de experiências anteriores, quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada e a inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas que se lhe deviam submeter aos talentos das paixões e das circunstâncias ambientais. Quando ele fala bem aqui sobre esse comodismo, vamos dizer assim também, que muitas vezes acontece intelectual, né? Que a pessoa se recusa até a evoluir. Tem espírito lá do outro lado que está se recusando a reencarnar, inclusive.
né, que não quer, de jeito nenhum. E aí, lá no passado, quando você usou pessoas, por exemplo, como muletas emocionais ou materiais, quem hoje foge da responsabilidade, no passado pode ter tido outra experiência que alguém abusou. Você foi alguém que abusou do poder, por exemplo, né? E viveu às custas de outras pessoas. Aquela lei de causa e efeito, como a gente falou no início. O indivíduo que não cultivou sabedoria, apenas cultivou dos prazeres, das vantagens, explorando a vida de outras pessoas e outras criaturas. Então, vamos dizer que no passado, possa ter utilizado de instrumentos para os seus caprichos somente, né? E hoje, pode ainda agir de alguma forma manipulando as pessoas de forma emocionalmente, para que elas façam coisas para você, né? Tem pessoas que têm essa característica, têm essa habilidade de manipulação das pessoas através das questões emocionais, das dependências afetivas, né, como a gente costuma ver, esperando muitas vezes que outras pessoas resolvam os problemas que são seus, né? O que mais nós vamos ter? Como quebrar esse padrão? Reconhecer o passado, mas não se prender a ele. O autoconhecimento liberta. Assumir a responsabilidade kármica. Eu crio o meu destino a cada escolha. Ou seja, nós somos co-criadores. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que nos aguarda no futuro depende do que a gente estiver fazendo agora. Então, essa responsabilidade, ela é nossa, é uma identidade de cada um de nós. Trabalhar disciplina mental. Ler, meditar e questionar crenças limitantes. Coisas que a gente, olha, muitas vezes a gente se prende a determinadas situações e a gente não se permite. Por mais que tenha a razão está sendo mostrada ali, depois, não, mas, por exemplo, a minha religião, alguma coisa está dizendo que isso não pode, que isso não é permitido, está escrito em tal local. E a razão, o que é que você está dizendo? O que é que seu coração está dizendo? Você está ouvindo o que é que os outros estão dizendo? Escute o que é que você está dizendo. Tem muita coisa gritando aí dentro de você que às vezes você não se permite porque os outros estão dizendo. Ou religião A, B ou C, que muitas vezes ela é mal interpretada. Você pode pegar ali, se você pegar hoje a Bíblia, por exemplo, eu já vi tanta gente fazendo atrocidades baseadas em coisas que estão escritas na Bíblia. Né? E ela é utilizada para dominar pessoas também. Mas ela é utilizada também para a salvação das pessoas, para a redenção? Sim. Depende da forma como você vê. Depende do que você está absorvendo dali. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa questão de ler, meditar e questionar as crenças. Como é que eu vou questionar uma coisa se eu não estudo? Né? Então, se eu simplesmente eu vou aceitar o que o Cláudio está dizendo hoje lá. Ele está falando sobre reencarnação, por exemplo. Eu acredito. Por que eu acredito em reencarnação? O que fundamenta isso? Eu assisti a palestra que ele fez lá e tal. Então, eu concordo. Até que vai. Você ouviu algumas reflexões sobre isso. Ou então você já sabe, dentro de si é como se fosse o ar que eu respiro. Eu não sei, que eu não estou vendo o ar, mas eu sei que existe, porque eu estou respirando. Se eu tampar o nariz, eu fico sem ar. Né? Alguma coisa vai me faltar. Então, é importante que a gente vá pesquisar e encontrar as respostas. Servir ao próximo, ajudar o outro sem interesse, quebra ciclo de exploração. Você agora deixar de depender dos outros ou pedir ajuda dos outros e passar a servir, amar e servir. O que nós vamos ter aqui? É de bom alvitre que o ser humano, em identificando suas limitações e dificuldades existenciais, esforce-se por superá-las, adotando hábitos salutares, quais as conversações edificantes, leituras estimuladoras, as convivências exemplares, de modo a transferir-se das paisagens mentais depressivas para aquelas nas quais a alegria e o bem-estar convivam harmonicamente. Está fazendo um convite, dando a dica de como a gente vai fazer isso. Então, como é que a gente vai transformar, né, nossas limitações em escadas para a luz?
identificando limitações sem autoflagelação. Não se trata de culpar-se, mas de mapear os obstáculos com lucidez. Então, eu tenho dificuldade de controlar minha impaciência, né? Qual o diagnóstico disso, né? Sou um fracasso por ser impaciente. Isso é autopunição. Você está se julgando, na verdade. E aí você automaticamente vai transferir isso para o outro, né? Que é uma armadilha muito comum. Então, o que mais nós vamos ter aqui? O esforço consciente, a chave da mudança. Evolução exige ação, não apenas o desejo. Eu quero mudar. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Né? Então, qual é a armadilha que muitas vezes acontece com a gente? Esperar que a motivação ela venha antes do esforço. Eu preciso criar, na verdade, um hábito que isso vai trazendo para a gente a motivação durante o processo. Os 3 pilares dos hábitos salutares que a gente viu agora há pouco. Conversações edificantes, né? Então, nessas conversações edificantes, o que a gente precisa evitar? Fofoca, lamentação. Aqui a gente costuma dizer que a gente faz umas fofocas fraternais, né? Na casa espírita, dessa história, né? Não vai falar do outro. Mas as fofocas, diálogos tóxicos, né? Então, é importante evitar. E cultivar diálogos que realmente nos elevem, né? Que tragam ideias, sonhos, soluções, perspectivas, né? Que eu conversando com um amigo meu, disse assim, nossa, ele tem acesso a muita gente, é professor. Diz que a maioria das pessoas só conversa sobre coisas fúteis do dia a dia. Nada é sobre as ideias, sonhos e coisas que podem, né? Então, eu te pergunto, o que a gente aprende com isso? Né? Nessa conversa que está sendo... O que eu estou aprendendo com isso? Em vez disso, você pode estar dizendo assim... tem outras pessoas que dizem assim, por que isso sempre acontece comigo também, né? São questionamentos que às vezes acontecem. Vamos lá para a questão da... ficou faltando aqui, das leituras estimuladoras, né? Eu estava no primeiro ainda. Leituras estimulantes. Então, a gente pode estar lendo sobre o quê? Espiritualidade, de forma geral, sobre a própria psicologia, que eu falei agora há pouco sobre biografias inspiradoras da área que você gosta, né, para servir como pessoas que vão te estimular e vão alimentar você e o crescimento. Então, como eu falei anteriormente, 10 páginas por dia ajuda a expandir a consciência. Convivências exemplares. Isso é difícil, é? Diga-me com quem andas, né? Diga-me o que você pensa, que eu te direi com quem você andas também. Então, buscar o máximo possível pessoas que têm esse tipo de... né, que possam conversar com você sobre essas questões. É difícil, né, hoje, a gente encontrar pessoas com a mente mais aberta para a gente conversar sobre tudo, um pouco, e tentar se afastar, de certa forma, de relações que sugam a energia da gente, né, que deixa a gente para baixo, né, deixa a gente sonolento, vamos dizer assim. Então, o que nós temos aqui? Servir ao próximo, ajudar os outros sem interesse, quebra esse ciclo de exploração. Para a gente poder finalizar, aqui, vamos lá. A atitude de confiança nos recursos da vida, nos relacionamentos humanos, nos projetos de crescimento moral e emocional, nos esforços em favor da comunidade, no desenvolvimento das faculdades mentais e transcendentais, constitui recurso precioso que propele o indivíduo para a conquista da saúde integral e da felicidade possível, que está ao alcance de todo aquele que se empenha em desfrutar do seu lugar ao sol. Como cultivar essa atitude hoje? A vida como aliada, e entender que o universo conspira a favor daqueles que agem com fé e discernimento. Aqui é nada mais do que a lei da atração. O que a gente está vibrando, o que eu estou pensando. Se eu sou negativo, eu vou atrair coisas negativas. Se eu estou pensando positivamente, que as coisas vão fluir, vão dar certo, procurando a solução dos problemas, é por aí. Confiança nos relacionamentos humanos. Relações são laboratórios para exercitar a paciência, o amor e o perdão. Sem as relações, a gente não vai ter isso. Não tem como exercitar. Autoaperfeiçoamento como meta contínua. Não basta querer ser bom, é preciso agir com bondade. Né? Todos os dias. Aí a gente faz aquele processo de autoavaliação, como o Santo Agostinho falou para a gente, no final do dia,
tudo que eu fiz para os outros eu gostaria que fosse feito para mim. Mente e espírito em expansão. Estudo, meditação, intuição. Ferramentas para ultrapassar esses limites. E aí, para finalizar, o sol brilha para todos, mas só aquece quem sai da sombra. Estimulando a gente a se mexer, né, nessa busca do autoconhecimento, do auto-perdão, para a gente sair dessa sombra que muitas vezes ela está só uma nuvem na cabeça da gente aqui, né? E o sol está aqui ao redor e a gente está aqui com a nuvem na cabeça. Se libertar dela de forma definitiva. É esse o convite que fica para hoje, aí a mensagem que a gente tinha para hoje. E a gente aguarda vocês, quem quiser assistir novamente no canal do YouTube. E vamos para a nossa dinâmica de hoje.